Olá, tudo bem? Sou o professor Zanin. Bem-vindo ao canal Pensar Direito. Vamos dar início à nossa aula 3. Não sai daí, a gente começa em breve. Roda a vinheta. Nossa aula de hoje está dividida em 3 partes. Parte 1, revisão. Parte 2, os conteúdos. E parte 3, a conclusão. Então vamos começar. Na parte 1, vamos revisar o que já vimos nas aulas anteriores. Na aula 1, vimos algumas orientações sobre a disciplina, principalmente o calendário e a avaliação. Além disso, vimos o que é pesquisa, conhecimento, níveis do conhecimento, estrutura das ciências, dinâmica da pesquisa, os níveis acadêmicos de formação humana e fizemos o trabalho 1 do vídeo. Na aula 2, vimos o passo a passo do TCC e entramos nas partes do projeto de pesquisa, ou seja, o tema, a delimitação do tema e a justificativa do tema. Também fizemos o trabalho 2, um questionário. E agora vamos começar a aula 3 e seus conteúdos. Na parte 2, vamos ver os conteúdos de nossa aula 3, que são as outras partes do projeto de pesquisa, principalmente o problema e as hipóteses. Quanto ao problema do TCC, ele tem uma relação estreita com o tema e é formulado através de uma pergunta. Geralmente, é apenas um parágrafo com uma pergunta. Mas você pode fazer um parágrafo de introdução ou apresentação da pergunta e, depois de outro parágrafo da pergunta, você também pode fazer um outro parágrafo de conclusão ou fechamento da pergunta, num total de 3 parágrafos. Quanto às hipóteses, são afirmações que servem de possíveis respostas à pergunta feita no problema. As hipóteses têm uma relação estreita com o tema e com o problema. Vejam como é importante o que você fez antes sobre a justificativa e a respeito dos argumentos contrários ao seu tema, pois daí vão sair suas hipóteses. Para que tudo isso fique mais claro, vou dar um exemplo. Imagine que meu tema seja sobre a pandemia. Então, faço uma pesquisa bibliográfica sobre meu tema, nos seguintes sites: o Cielo, o portal de periódicos da CAPES, o site da ANPED, a Biblioteca Digital de Dissertações e Teses, sites das bibliotecas das universidades do Brasil todo, biblioteca da UFT, o Google Acadêmico ou Google Scholar e o site dos grupos de pesquisa brasileiros sobre meu tema. Feita a pesquisa bibliográfica, faço uma seleção das principais fontes e dou uma olhada nas seções ou títulos dessas fontes, nas suas introduções, nas suas conclusões, nas suas referências bibliográficas, e daí já vou tendo algumas ideias para a delimitação do meu tema. Percebam que eu ainda não li as fontes selecionadas na pesquisa, mas apenas passei os olhos nelas. Então, chego à conclusão de que minha delimitação é a seguinte: a pandemia do coronavírus e as medidas de enfrentamento do Executivo Federal Brasileiro. Depois de ler algumas das fontes selecionadas na pesquisa bibliográfica, chego aos seguintes argumentos que servirão de justificativa da minha pesquisa. O elevado número de mortes da pandemia, as medidas de enfrentamento, distanciamento, isolamento, a máscara,
o álcool em gel, lavar as mãos, o número de testes, os hospitais e leitos, os recursos humanos na saúde pública e privada, os respiradores, estrutura funerária, fechamento de fronteiras e de aeroportos, a relação das universidades e das pesquisas com as vacinas, o acompanhamento de casos e de mortes, a relação entre saúde e economia, da OMS e países, da China com outros países. Então, o meu problema pode ser formulado da seguinte forma: as medidas de enfrentamento do Executivo Federal brasileiro foram suficientes e eficientes para o combate à pandemia do coronavírus? Percebam que foi uma pergunta e percebam a relação entre a delimitação do tema e a formulação do problema. São idênticos, apenas formulados de formas diferentes. O tema de forma afirmativa e a pergunta de forma interrogativa. Minhas hipóteses são o negacionismo, a direita e a esquerda, a relação entre os poderes no Brasil, a estrutura do federalismo brasileiro, a relação entre neoliberalismo, capitalismo e saúde pública, a relação da ONU e da OMS com a soberania nacional brasileira, globalização, geopolítica e China, e a desigualdade histórica brasileira. Logo, minha hipótese central é a de que as medidas de enfrentamento do Executivo Federal brasileiro não foram suficientes e eficientes para o combate à pandemia do coronavírus. Percebam a relação entre a delimitação do tema, a formulação do problema e a hipótese central. Para finalizar essa parte, um último comentário. Quanto mais você ler sobre seu tema, mais fácil ficará a formulação da delimitação, da justificativa, do problema e das hipóteses do seu projeto de TCC. A parte 3 é a da conclusão. Não esquece de dar uma passada lá no blog para ver o trabalho 3, que deverá ser enviado no nosso grupo de WhatsApp. Obrigado, nos vemos em breve. Bons estudos sempre. Tchau, tchau.